Olá pessoal, tudo bom? Nesse momento, né, e hoje nós estaremos vendo do conteúdo de geografia movimentos da Terra, ok? Assunto simples, mas que às vezes complica, né, nas questões, né, a depender do enunciado, a depender de como é colocadas as informações e de como é cobrado para vocês, pode complicar um pouquinho, certo? Então assim, vamos iniciar falando que a Terra ela realiza mais de 20 movimentos no espaço, tá? Ela realiza mais de 20 movimentos no espaço. Só que a gente dá um pouco mais de atenção aos dois movimentos que têm mais relação com o nosso cotidiano, aquele que impacta mais as nossas vidas, que é justamente rotação e translação. Tudo bem? Então, assim, a gente tem que saber que a Terra não realiza apenas esses dois movimentos. Tudo bem? Um errinho aqui de digitação, movi e entus, né? Fiz uma troca aqui entre o E e o M, tá? Então tá aqui, ó. Os dois principais movimentos realizados pela Terra são rotação e translação. Tudo bem? Então, assim, tem como ser cobrado muita coisa só dentro desses dois movimentos aí que a Terra realiza. Bom, o que seria rotação? O que é rotação? Rotação é aquele movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, né? É um giro que ela faz, né, em torno do seu próprio eixo, de um eixo imaginário, certo? Então, assim, essa rotação de 360 graus, ela dura aproximadamente 24 horas, quase 24 horas, certo? Então, assim, a gente utiliza no nosso calendário civil 24 horas, 24 horas. Então, esse movimento de rotação, o ser humano resolveu batizar com o nome de dia, né? De dia, certo? Então, a rotação é um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, certo? O seu próprio eixo. Ele é menor, né, do que o movimento de translação, tá? Então, assim, tá aqui, ó. A duração precisa desse movimento é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Perceba que aí falta quase que 4 minutos, né, de diferença. A gente fala que são 24 horas, mas não são 24 horas exatos. Tudo bem? Isso aí vai impactar depois, né, mais à frente, em uma das consequências do movimento de translação, que depois eu vou falar para vocês, tá certo? Então, a rotação, é interessante a gente saber que ela ocorre no sentido oeste-leste. Ela vem do oeste, né, girando para o leste. E é por isso que a gente tem os fusos horários, onde quem está mais a leste da Terra, a leste de Greenwich, por exemplo, os países orientais percebe o Sol surgir primeiro, tá? Então, assim, o sistema de rotação da Terra, ele impacta, ele influencia diretamente no sistema de fuso horário, no fato de um país ver o Sol primeiro, né? Ver o Sol nascer primeiro. Tudo bem? Então seria no sentido anti-horário. Então os países, por exemplo, ficam mais a oeste, eles são mais atrasados. Quem está mais a leste são mais adiantados. A gente vai ver isso em fusos horários. Tá ok? Vamos mais à frente. Quais são as consequências desse movimento de rotação? Então, entre outras coisas, a sucessão dos dias e das noites. Você tem um dia, depois chega a noite, depois tem o dia, a noite. Isso é devido à rotação da Terra, que vai estar alternando, né, a sua frente, né, para o Sol, e o lado oposto, né, seria a noite, tá? Mas a Terra, claro, se ela está fazendo um sistema de rotação, ela vai gerar os dias e as noites em quase todas as partes do mundo. Por que quase todas as partes do mundo? Porque a gente tem alguns locais, a depender da estação do ano, que são os polos, que pode passar aí 3 ou 4 meses só dia, ou 3 ou 4 meses só noite, tá? Então, assim, a sucessão dos dias e das noites só existe porque a Terra está fazendo um giro, um giro. E isso impacta também na distribuição de calor na Terra. Imagine o frango, né? Eu sempre comparo o frango assando, tá? Naquela assadeira, a gente chama de televisão de cachorro, né? Então, ali, se o frango não tivesse girando,
né, ele ficaria tórrido de um lado e cru do outro lado, tá? Então a Terra também ela tem essa permuta de lados, né? Ela está girando e por isso ela aquece quase que de igual forma, tá? Vamos lá então, sucessão dos dias e das noites. Sim, no início da formação da Terra, quando ela ainda era muito mais, como ela era maior ainda, né? Ela ainda estava inconsolidada, muita poeira, muitos gases, certo? Ela ainda não tinha uma crosta firme, uma crosta formada. Nesse giro, que era muito mais rápido do que hoje, inclusive, né? Para vocês terem uma ideia, no início da Terra, a Terra primitiva, quando a Terra estava se formando ainda, essa rotação não durava 24 horas, durava 8, por exemplo. Então a Terra girava num movimento muito mais rápido. Imagina aí, o dia só tinha 8 horas mais ou menos, certo? Então na altura da linha do Equador foi se expandindo, foi aumentando devido a esse giro. Por isso que a Terra tem ali no seu meio, onde a gente chama de Equador, né, um abaulamento, ou seja, uma área maior, de circunferência maior. E automaticamente os polos foram achatados. Isso tudo devido ao movimento de rotação. Tá certo? Uma outra consequência, as correntes marítimas e também os ventos. A Terra está girando de oeste para leste, porém os ventos, as correntes marítimas, tendem a tomar, né, na maioria das vezes, a direção contrária. Na direção contrária. Os ventos eles tendem a soprar mais, né, de leste para oeste, assim como as correntes marítimas. Isso tudo é devido ao que? O movimento de rotação, tá bom? E a criação dos fusos horários. Só existe fusos horários, o fato de, por exemplo, o horário de Brasília ter 12 horas a menos do que o horário de Tóquio, por causa do movimento de rotação. Tá? Existem locais mais adiantados, mais atrasados, por quê? Por causa do movimento de rotação, que os locais, né, tem locais que veem o Sol surgir primeiro, certo? Essas são as consequências do movimento de rotação. Translação. Translação, gente, é um movimento maior, é um movimento que precisa de 365 dias, aproximadamente, ou melhor, 365 dias e 6 horas. Claro que nosso calendário lá só tem 365 dias. E cadê as 6 horas? A gente vai ver daqui a pouco aí essas 6 horas, tá bom? Então, o que é o movimento de translação? O movimento de translação, para acontecer um movimento de translação, para completar um movimento de translação, a Terra precisa fazer 365 giros em torno dela mesma. Ou seja, para ocorrer a translação, precisa ocorrer aproximadamente 365 rotações. Entendeu? Então, assim, quanto tempo é que a Terra leva para fazer um giro completo em torno do Sol, que é o que a gente chama de translação? Precisa de quase 365 dias e 6 horas. Ou seja, vamos ser mais preciso, precisa de 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Tá? Então, é o tempo que a Terra leva para fazer esse giro aí, tá? Olha só o que é que tem aqui numa observação. A velocidade média desse movimento é de 107 mil quilômetros. A translação é realizada ao mesmo tempo que a rotação. Então, ao mesmo tempo que a Terra está fazendo o giro em torno dela, ela também está fazendo o giro em torno do Sol. Quando a Terra fizer 365 giros de rotação, ela vai completar uma translação, tá? Bom, e o que é que esse movimento de translação nos impacta no nosso cotidiano, nos traz aqui, né, no nosso dia a dia? Primeiro, o fato de existir o que a gente chama de ano, né, é justamente devido à translação. Quando a Terra completa um giro em torno do Sol, a gente chama isso aí, o ser humano batizou isso aí de ano, né? De ano, certo? Uma outra coisa também, ano bissexto, aquele acréscimo de um dia lá no mês de fevereiro que vai ficar com 29 dias. Ou seja, o ano bissexto ocorre de 4 em 4 anos, né? E o que é esse ano bissexto? Eu vou explicar daqui a pouco, mas só sendo mais rápido aqui e adiantando um pouquinho,
é aquele ano em que nós vamos ter 366 dias e não 365. Isso acontece de 4 em 4 anos, eu vou explicar daqui a pouco. Uma outra coisa, as estações do ano. Se ocorre primavera, verão, outono, inverno, é devido ao giro que a Terra faz em torno do Sol, ou seja, translação, certo? Vou falar daqui a pouco também. A inclinação provoca uma diferença de iluminação também, né, que é justamente as estações do ano. A Terra, gente, durante o ano, ela inclina e fica reta em relação ao Sol. Nós vamos ver isso quando falarmos de estações do ano, tá? Automaticamente, isso tem tudo a ver, a gente batiza essa inclinação e esse fato dela estar reta durante o ano de solstício e equinócio. Vamos falar tudo junto, né? Mais à frente. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem, ó, entre outras consequências, vou explicar logo aqui o ano bissexto. O ano bissexto, certo? Então, eu deixei esse quadro aqui para preenchimento de vocês e aqui a observação. O que é o ano bissexto? Bom, a Terra leva quanto tempo para fazer um giro, né, em torno do Sol? 365 dias e 6 horas. Perceba que no calendário que a gente tem em casa, que a gente tem no celular, não vem essas 6 horas. Afinal de contas, não é um dia, né? É um quarto de um dia. 6 horas. Certo. E para onde vão essas 6 horas? Aí onde vai dar origem o ano bissexto. É uma correção que o ser humano utilizou, tá? Para fazer essa correção aí sideral, tá? Do nosso calendário civil com o calendário realmente da Terra. Então, essas 6 horas, ela é guardadinha. Ela é guardadinha. Então, por exemplo, se em 2017 a gente teve 365 dias, mas sobraram 6 horas, deixa essas 6 horas lá. Em 2018, a gente teve o quê? 365 dias. E as outras 6 horas, guarda aí. Já está fazendo 12 horas, viu, de sobra. Em 2019, a gente também teve 365 dias. Sobraram 6 horas. Ó, estou juntando 6 horas de 2017, 6 horas de 2018, mais 6 horas de 2019, já está dando 18 horas. Quando chegar em 2020, mais uma vez, vão sobrar 6 horas. Então, as 18 horas que já vinha restando aqui, ó, dos anos anteriores, com as 6 horas de 2020, vai formar um dia. 24 horas. Pronto. 2020 é um ano bissexto. Por quê? Porque esse dia do acúmulo aí desses 4 anos, esse dia, 24 horas, 6, 6, 6 e 6, ele vai ser acrescentado aqui em fevereiro. Perceba que fevereiro de 2020 não teve 28 dias, como 2019, 2018, 2017. Esses anos que eu falei só tiveram 28 dias. 2020 a gente teve 29 dias. Então, assim, de 4 em 4 anos, nós vamos ter um dia a mais. Então, quando é que é o próximo ano bissexto? 2024. Qual foi o último, sem ser 2020? 2016. Então, de 4 em 4 anos, nós teremos esse ano com um dia a mais. Por que que isso ocorre? Devido à sobra de 6 horas todo ano, né, que o movimento de translação faz, que não é 24, não ocorre durante o ano os 365 dias completo, tá? Os 365 dias completo, ou seja, tem uma sobra, aliás, sempre sobram 6 horas, tá certo? Então, vamos mais à frente. Entenderam aí o ano bissexto, não é isso? Consequência do movimento de translação. Movimento de translação. Bom, pessoal, existe um momento em que a Terra inclina em relação ao Sol. Inclina em relação ao Sol. Quando a Terra inclina em relação ao Sol, a gente chama de solstício. Solstício. Quando ela está reta, a gente chama de equinócio. Ô, Eugênio, quando é que ocorre o solstício? 2 vezes no ano. 2 vezes no ano ocorre o solstício, certo? É quando ocorre verão e inverno. É quando ocorre o solstício. Quando for solstício, estará ocorrendo verão e inverno, tá? A parte da Terra, se é sul ou se é norte, que é voltado para o Sol, então vai ser solstício de verão. A outra parte que não está voltada para o Sol vai ser inverno, mas ela está inclinada, certo? Lembrando, quando for no norte o verão, no sul automaticamente é inverno, né?
Por exemplo, em dezembro, janeiro e fevereiro no Brasil, por estar no hemisfério sul, é verão. Já nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, é inverno. Tudo bem? O equinócio. O equinócio é o momento em que a Terra está reta. Então, todos os dois hemisférios vão receber luz e calor de forma igual. Certo? Então, vai ser, se no norte for outono, no inverno, no sul, tem que ser primavera. Sempre os dois têm que estarem conjugados, tudo bem? Então, verão com inverno, sendo que um é no norte e outro é no sul, isso é solstício. Primavera e outono, um no norte, outro no sul, mas quando a Terra estiver reta, certo? Então, a gente tem 2 solstícios no ano e 2 equinócios também nesse mesmo ano, tudo bem? Então, quando eu for responder as questões com você, eu vou explicar melhor essa parte aí, tá certo? Então, olha só, por exemplo, no hemisfério sul, em dezembro começa em verão, já no norte começa o inverno. 21 de junho, quando inicia o inverno no sul, inicia o verão no norte. 21 de março é outono no sul, porém lá inicia a primavera. 23 de setembro, só esse ano aqui, ó, ou só esse dia, que diferencia os outros todos, geralmente nos módulos, nos sites, vem falando que é dia 21. Só esse aqui, ó, setembro, que é dia 23. Perceba que vai ocorrer, gente, de 3 em 3 meses, ó. Aqui, ó, março, junho, é porque não está na ordem, setembro e dezembro. De 3 em 3 meses, a gente vai mudar a estação do ano, tá certo? Sempre vai alternar, equinócio, solstício, equinócio, solstício, tá? Sempre vai alternar dessa forma, tá certo? Então eu vou ter até uma ilustração aqui, que quando é Natal nos países do norte, é inverno. É inverno. Papai Noel é uma figura folclórica lá do norte da Europa. E lembre-se, em dezembro, no Natal, é inverno no hemisfério norte. Porém, para nós é o quê? É verão. Então, nosso Papai Noel deveria vir nos visitar dessa forma, não é isso? No calorzão, tá? Bom, uma outra coisa aqui são 2 termos que aparecem nas questões. Afélio e periélio. Pessoal, não tem nada a ver com equinócio e solstício. Afélio e periélio. Afélio é tem um momento em que a Terra se afasta mais do Sol, tá? Porque assim, ó, a órbita que a Terra faz ao redor do Sol, o movimento de translação, por exemplo, né? Ela não é regular, ela não é um círculo regular, ela é uma elíptica. Perceba que existe um momento em que a Terra está mais longe e um outro momento que a Terra está mais próxima. Quando for próximo, próximo, periélio, né? A gente vai chamar de periélio. Quando é o periélio? O periélio é 31 de dezembro. Quando é o afélio? Afélio, afastado, o momento mais, é o dia mais afastado do ano que a Terra está do Sol. Então, esse dia aqui é 9 de julho. 9 de julho, tá ok? Então, só para vocês terem uma ideia, quando a Terra está mais afastada, chega a estar 152 milhões de quilômetros do Sol. Quando ela está mais próximo, cai para 147 milhões de quilômetros. Vai cair isso na prova? Não, não vai cair essa quantidade de quilômetros, de forma nenhuma. Certo? Mas afélio é o dia do ano em que a Terra está mais afastada do Sol. E periélio é o dia do ano em que a Terra está mais próximo do Sol. Tá certo? Beleza? Então, olha só. Aqui, só algumas questões aqui rapidinho. Entre todos os movimentos realizados pela Terra, a rotação e a translação são considerados como os 2 mais importantes, pois são os que exercem maior influência no cotidiano das sociedades. As consequências principais da rotação e da translação são, respectivamente o quê? Na ordem. Primeiro tem que vir rotação, depois translação. Então, consequências, o que cada um causa. Tá aqui, ó, rotação, sucessão dos dias e das noites é rotação. E a ocorrência das estações do ano é translação. Então, letra C, tá ok? Deslocamento do periélio é registrado como um dos movimentos da Terra, mas não é tão lembrado por 2 motivos. Não exerce uma influência tão grande sobre a vida do planeta e também por apresentar um ciclo muito longo que totaliza 20 mil anos. Bom, esse ciclo aqui eu confesso que eu não compreendi o que ele quis dizer, porque assim, o periélio todo ano existe, certo? Sim, mas afinal o que é periélio? Lembre-se, periélio é a distância mínima entre a Terra e o Sol. Perto, tudo bem?
Então, pessoal, em um outro momento eu vou estar discutindo as questões de, de movimentos da Terra, certo? Com vocês. E aí a gente pode fixar mais esse conteúdo aí. Principalmente a questão do periélio, desculpa, do equinócio e do solstício, tá certo? Nas discussões das questões eu vou fazer uma abordagenzinha mais específica sobre equinócio e solstício. Então, até a próxima, ok? Valeu!